Bom dia, igreja convida, bom dia a todos, bom dia aos presentes, bom dia a você que está nos assistindo aí pelo Instagram. Queria te dar as boas-vindas, queria que você sentisse nesse momento, fechasse seus olhos, sentisse a presença de Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te recebemos neste lugar, nós te recebemos no nosso coração. Nós dizemos que Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa vida. Nós nesse momento entregamos esse culto nas Tuas mãos e te pedimos, Deus, fala conosco, toca o nosso coração, fala uma palavra de vida, uma palavra de encorajamento, uma palavra de santidade. Nós queremos Te conhecer, nós queremos experimentar mais de Ti, queremos ser transformados por Ti. Queria ler um versículo aqui, Hebreus 6:10 diz: Deus não é injusto, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que vocês têm demonstrado por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudar. Queria te falar que Deus tem visto o seu trabalho, Deus tem visto a sua fidelidade com Ele, a sua fidelidade com a sua igreja local, a sua fidelidade com seus irmãos, no encorajamento, na oração. Deus tem feito grandes coisas através da sua vida, e nós queremos nesse momento aqui dizer que Deus não é injusto, e Ele não esquecerá do seu trabalho. Ele há sim de ser agradecido por esse trabalho, de exaltar o nome dEle através da sua vida e dizer, que você é bem-aventurado por conhecer a Deus. Glória a Deus. Nessa noite a gente vai começar com louvor, depois nós vamos ter uma pregação maravilhosa aqui. Queria te convidar a fechar os seus olhos ou então aumentar o som. Queria chamar todos aqui também para se colocarem diante do Senhor em toda a adoração. Vamos adorar o Senhor nesse momento. Aleluia. Talvez você seja uma pessoa que está ouvindo esse culto essa noite e você está desanimado com alguma coisa. Talvez você seja uma pessoa que considere-se tão pecador, você possa pensar: eu não sou digno de poder entrar na presença de Deus. Deus, Ele providenciou um meio pelo qual nós pudéssemos entrar na presença dEle. E não é através do meu mérito, não é através do seu mérito, mas através de Jesus Cristo, que pagou o preço para que nós pudéssemos louvar a Deus hoje. Então, não importa o seu pecado, não importa aquilo que você está sentindo, se você se sente incapaz, incompetente, talvez você sinta que você não saiba a Bíblia, mas existe um caminho providenciado pelo próprio Deus para que você possa adorar. Então você pode fechar os seus olhos aí onde você está e adorar o Senhor. Essa é a hora da adoração. Vem, darei o teu coração. Vem, assim como estás, para
adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Oh Espírito Santo de Deus, quero te pedir, venha tocar cada coração que ainda não te conhece, que nos ouve aqui nessa noite. Oh Pai, da mesma forma, venha encher por completo cada coração que já te conhece e está sedento pela tua presença, Pai. Oh Deus, toma aquele, Senhor, que um dia confessaram Jesus como Senhor e Salvador, e enche essas pessoas mais uma vez, Deus. Que aqueles, Deus, que estão acompanhando esse culto, Pai, possam sentir o toque do Teu Espírito Santo. Oh Pai, eu dedico esse culto ao Senhor, Pai. Eu quero nesse momento, Deus, colocar nas Suas mãos o pregador dessa noite, Deus. Que o Senhor venha encher a boca dele com as Suas palavras, Pai. Que o Senhor venha usá-lo, Pai, de maneira poderosa, para que a voz dele, Deus, não seja a voz dele, mas a Sua voz aqui essa noite. Oh Pai, Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Flávio. A gente começou aqui na Igreja Convida uma série sobre o livro de Efésios. Amém. E tem sido muito bom. E nós já fizemos 2 pregações e na semana que vem nós vamos continuar nessa série. Esperamos que vocês continuem conosco, que vocês possam participar conosco, porque está sendo muito bom. E de vez em quando a gente vai fazer um intervalo e a gente vai trazer uma pregação que a gente acredita ser pertinente para o momento que a gente está vivendo, ou que a gente acredita que Deus está colocando no nosso coração. Então hoje nós não vamos falar sobre Efésios não, mas eu gostaria de te convidar a continuar com a gente nessa série. Recentemente o nosso líder de série compartilhou conosco um encontro entre Paulo e o governador romano Félix. Nesse encontro, Paulo, que havia sido agarrado, arrastado, espancado e finalmente preso, é levado de forma soberana à presença desse governador para fazer sua defesa, e ele tem a oportunidade de pregar o Evangelho. O relato nos diz o seguinte, que ao fazer sua defesa, Paulo argumenta que, ao contrário das acusações feitas a ele,
Ninguém encontrou ele discutindo ou com pessoa alguma, ou em lugar nenhum, ou agitando a multidão. Ele fala também que adorava o Deus verdadeiro, o Deus dos judeus, e que era seguidor do caminho, ou seja, do cristianismo. Que ele cria na lei dos profetas e que tinha esperança em Deus na ressurreição dos mortos. E que por causa dessa esperança, ele estava sendo levado então a julgamento. Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, interrompe Paulo, adia sua causa e se compromete a decidir sobre o assunto mais à frente. E o texto diz assim em Atos 24, 27. Vários dias depois, Félix veio com Drúzila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio de juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto, pode sair. Quando eu achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Algumas coisas me chamam nesse encontro de Paulo com o rei Félix, com o governador Félix. Primeiro, que a mensagem do evangelho já tinha se espalhado de tal forma que até os governadores romanos já tinham ouvido falar sobre aquela mensagem. Segundo, que Félix, talvez curiosamente, manda chamar Paulo para ouvir mais dessa mensagem. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faria diante de tal oportunidade? Como você pregaria o evangelho diante de um governador, neste caso, um governador romano? Lembre-se que o evangelho é a boa nova. É a respeito do que Deus Todo-Poderoso e Criador do Universo fez para que o homem fosse resgatado do pecado, escapasse da ira de Deus dos últimos dias e experimentasse a vida eterna. O evangelho é a respeito de Deus que é infinitamente amoroso, mas também justo. De um Deus gracioso, mas que odeia o pecado. É a respeito de um Deus que, assim como diz o profeta Isaías, se agradou esmagar o seu filho e fazê-lo sofrer, fazendo da sua vida como uma oferta pelo pecado. O que você faria então diante de tal oportunidade? Isso me leva então à quarta coisa que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção agora, dessa vez, é que Paulo não se intimida diante desse governante e nem tenta agradá-lo, mas prega o evangelho com ousadia. Ele não somente fala da fé em Cristo, ou seja, que em Jesus Cristo Deus havia cumprido a sua promessa para os judeus, enviando o Messias e assim revelando todo o seu amor e bondade, mas fala também do juízo, da necessidade do arrependimento, do domínio próprio, a necessidade de dominar as paixões e desejos mundanos, e do juízo final, a necessidade de prestar conta, de estarmos prontos para prestar contas com Deus nesse grande e terrível dia. Que ousadia! Pense bem com quem Paulo estava falando. Quero te lembrar que João Batista perdeu a cabeça porque, como resultado de desafiar um governante romano. E por último, o que mais me chamou a atenção nesse texto é como Félix responde à mensagem de Paulo. O relato nos diz que Félix teve medo e disse: basta, por enquanto pode sair. E disse assim: quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Veja bem, o medo nem sempre é um sentimento ruim. Vocês vão concordar comigo, não é verdade? Ele tem o poder não somente de nos preservar, como também de nos guiar por um caminho seguro e correto e, com certeza, o caminho da vida. Nesse caso, no entanto, a mensagem de Paulo não causou o tipo de medo que levou Félix a ponderar os seus caminhos e a condição da sua alma e assim se arrepender. A mensagem sobre a justiça, o domínio próprio e acima de tudo do juízo final geraram medo no coração de Félix, mas não o temor de Deus que leva a vida. Félix então, infelizmente, diz assim: quando achar conveniente, mandarei chamá-lo novamente.
Estamos vivendo um tempo de grandes incertezas, mudanças sociais, culturais, morais, econômicas, climáticas e políticas. Temos testemunhado um número crescente de pobreza, de maldade, perversão, injustiças sociais, abusos, exploração, prostituição, terrorismo, guerras, imoralidades. Fala assim, chega, já tá bom demais, né? Não, para não bastar, pandemias. Devido a isso, muitos têm vivido esses dias inseguros e com medo, e não seria estranho, desculpa, perdi a palavra. Isso tem levado alguns a fazer tal declaração: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quantos de vocês já não ouviram essa declaração nesses dias de hoje? Agora, o chocante para mim, no entanto, é o seguinte: que a crença de que Jesus está voltando não tem produzido em alguns o resultado que Paulo esperasse que fosse produzir em Félix. Muitos têm seguido a sua vida como se a volta de Cristo fosse de pouca relevância. Ter vivido da mesma forma que Félix, na sua conveniência. Mas será mesmo que Jesus está voltando? Será mesmo? Eu posso dizer para você com bastante certeza: sim, Jesus está voltando. Mas eu não estou dizendo isso, gente, porque eu estou vendo os eventos que estão acontecendo ao nosso redor e estou chegando a essa conclusão. Eu estou dizendo isso, eu estou, na verdade, afirmando isso porque a própria Bíblia falou que Jesus está voltando. Biblicamente, os fins dos tempos começaram quando Cristo subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai. Ou seja, Cristo está voltando desde o dia que ele partiu. É por isso que os apóstolos, ao escrever sobre os fins dos tempos, eles escrevem como eles estavam vivendo naqueles dias. Deixe-me dar alguns exemplos. Em Atos 2,17, Pedro ele se levanta para explicar sobre o derramamento do Espírito Santo quando eles são batizados com o Espírito Santo e oram em línguas. Algumas pessoas que viram eles fazendo aquelas coisas que pareciam coisas muito loucas, falam: essas pessoas só podem estar bêbadas. Pedro então se levanta para justificar o que estava acontecendo e ele diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo? Os últimos dias já estão aqui. A profecia de Joel está se acontecendo agora. Olha, o Espírito Santo foi derramado. Mais à frente, na sua carta, Pedro também diz assim, em Pedro 1, 18, 20. Pois você sabe que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida dos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, agora presta atenção, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Quais últimos tempos? Os tempos que eles estavam vivendo, os tempos em que ele escreveu essa carta. E João diz assim, referindo-se ao tempo também que ele estava vivendo: filhinhos, esta é a última hora. 1 João 2,18. Esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a hora. Ou seja, o fim dos tempos começou no dia que Jesus subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai. Para você ter uma melhor ideia do que eu estou dizendo, a expectativa iminente da volta de Cristo estava tão presente no meio da igreja do primeiro século, que alguns enganadores haviam espalhado entre os crentes da Tessalônica que o dia do Senhor estava ali, próximo, provocando confusão e estresse emocional na comunidade cristã. Pra você ter ideia, alguns teólogos, por exemplo, argumentam que, embora haja evidências que talvez eles estejam equivocados, não estou falando que sim ou não, que os rumores sobre a vida de Cristo haviam motivado alguns a abandonar o seu trabalho. E é por isso que Paulo ele trata com os ociosos, né? Aqueles que não queriam trabalhar,
pois eles viviam de forma ociosa, dependendo de outros crentes. Como podemos ver então, pessoal, a questão então não é se Cristo está voltando ou não. Cristo está voltando. A questão é a seguinte: será que estou vivendo como quem realmente crê na volta de Cristo e reconhece que Ele pode voltar a qualquer momento ou não? Veja bem, mais uma vez, a segunda epístola de Pedro foi escrita para alertar a respeito de homens, os quais ele chama de escarnecedores, que distorciam os ensinamentos dos seguidores de Cristo em relação ao padrão da vida moral. Estes mestres haviam influenciado vários, e para justificar o seu comportamento reprovável e imoral, eles negavam o juízo final e a vinda de Cristo. Ou seja, eles diziam assim: como não vai haver juízo final, por que devemos observar os ensinos morais ensinados pelos seguidores de Cristo? Ou seja, por que devemos andar em santidade? No capítulo 3, então, de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, Pedro confronta esses ensinos, mostrando que havia sido predito que nos últimos surgiriam escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões, e dizendo: o que houve com a promessa da vinda de Jesus, né? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Ou seja, nada mudou e nada vai acontecer. Pedro então os rebate dizendo assim: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora para cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente para com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Você há de concordar comigo, então, que esse tipo de comportamento escarnecedor pode ser bem notado facilmente no mundo de hoje. Óbvio, ninguém vai ter dúvida sobre isso, não é verdade? Vemos claramente, assim como diz o Salmo 10, por exemplo, que os ímpios gabam da sua própria cobiça, vivem como nada os abalará, prosperam, amaldiçoam, matam inocentes, abusam do necessitado e pensam consigo mesmo: Deus se esqueceu, escondeu o seu rosto e nunca verá isso. Deus não está vendo o que eu estou fazendo, deixa eu continuar vivendo na minha conveniência. E o Salmo 36 também diz assim, que para os olhos do ímpio é inútil temer a Deus. Ele se acha tão importante, o ímpio, que não percebe nem rejeita o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras, abandona o bom senso e não quer fazer o bem. Não é difícil para a gente olhar para fora e no mundo e observar esse tipo de atitude. Mas sabe que uma coisa que você também provavelmente já deve ter observado é que, infelizmente, no meio de pessoas que professam o nome de Jesus Cristo, até mesmo na igreja, nós notamos algo parecido. Muitos crentes têm vivido com escarnecedores ou ímpios, ignorando a seriedade da volta de Cristo. Quando observa as coisas que estão acontecendo no mundo, ele diz: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas ainda assim vivem indiferente a essa verdade. Preste bem atenção. Eles não são igual escarnecedores que negam a vinda de Cristo necessariamente e seu juízo final, e nem como os ímpios que cometem blasfêmias e praticam o mal deliberadamente. Mas eles são aqueles que tratam o pecado e os interesses de Deus de acordo com a sua conveniência. Eu gostaria então de lembrar a todos nós e a todos aqueles que têm tratado os interesses de Deus, o pecado na sua conveniência, das palavras de Jesus que ecoam nos ensinos de Pedro.
Em Mateus 24, 36, Mateus 24, 36, Jesus disse assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Como nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vida do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Veja, eu acredito que de alguma forma, alguma dessas pessoas dentro da igreja ainda vive na sua conveniência, ignorando que a volta de Jesus está próxima e que esse dia vai ser o dia do juízo final. Talvez porque eles acham que isso é algo que está ainda está longe para acontecer. Isso não é algo que vai acontecer agora. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Jesus, ele está voltando. Esse dia está próximo. Talvez eles pensem assim: quando realmente eu ver todos os sinais, eu paro de pecar, paro de focar nos meus próprios interesses e coloco os interesses de Deus acima dos meus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você estudar cuidadosamente Mateus 24, ok? Mateus 24 é uma das principais escrituras sobre eventos que vão pertinentes à volta de Cristo, ok? Uma das principais. Você vai perceber o seguinte, que todo Mateus 24, Jesus está respondendo 2 perguntas. 2 perguntas. Eu quero que depois, quando você chegar em casa, você leia isso cuidadosamente. Primeira pergunta: quando acontecerá a destruição do templo de Israel? Segunda pergunta: qual será a vinda do fim dos tempos? Deixa eu ler o texto para vocês. Mateus 24, de 1 a 3. Mateus 24, de 1 a 3. Jesus saiu do templo, e quando caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntando Jesus. E eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Que coisas? Destruição do templo, não ficar pedra sobre pedra. E qual será o final da tua vinda do fim dos tempos? Então Jesus está respondendo a pergunta número 1: quando acontecerá a destruição do templo? Pergunta número 2: qual será o sinal da sua vinda do fim dos tempos? Ok, então quando você lê Mateus 24, você olha todos aqueles sinais, e qual que é a tendência natural da gente quando a gente não está entendendo o contexto ali? Ah, essas coisas não aconteceram ainda não, o quê? Ah, muitos não vieram ainda em nome de Jesus dizendo que eu sou o Cristo, ainda não teve guerra suficiente, né? Quem sabe, ainda tem que acontecer a 3ª Guerra Mundial, ainda não, muitas nações, não, vai acontecer um levantamento de nação contra nação, né? Jesus falou que nação levantará contra nação. Ah, já teve fome, mas talvez vai acontecer ainda uma grande fome mundial, terremotos. Ah, tem terremotos, mas às vezes não aconteceu tudo ainda. E às vezes pensam também, veio perseguição, mas a igreja de hoje não tem perseguição não, né? Haverá falsos profetas, etc. E olha, a fé já esfriou. Você começa a fazer essas perguntas, né? Porque você não está lendo ali diante do contexto, né? E alguns talvez ainda falam assim: e a respeito da pregação do Evangelho?
para o mundo inteiro. Mas deixa eu te falar em primeiro lugar. Primeira coisa, todos esses sinais que eu acabei de falar aqui, ó, seja profeta levantando o nome do Senhor, pessoas falando que eu sou o Cristo, guerras, rumores, nação contra nação, terremoto, pandemias, pestes, perseguição, falsos profetas, esfriamento da fé, já aconteceram. Você pode notar isso desde a primeira igreja, durante a história. Tudo isso já aconteceu. Mas aí então você volta para o segundo ponto e pergunta então, mas e a pregação do Evangelho? Quanto a isso então, você deveria perguntar para Paulo, porque ele afirma isso aqui, ó, em Colossenses 1, 5 e 6. Ele fala assim, ó, Colossenses 1, 5 e 6. A palavra da verdade do Evangelho que já chegou a vós, como também está em todo mundo, vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que eu visse e conhecesse a graça de Deus em verdade. Qual palavra que está frutificando? Em todo mundo. Onde? Em todo mundo. Ele fala também no finalzinho do capítulo 1, ele fala assim, ó, antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora que ele os reconciliou com Cristo por meio do seu corpo físico, mediante a morte para apresentar diante deles inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que vocês continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho de qual eu, Paulo, me tornei ministro. Em Romanos 1,8, ele fala assim também, antes de tudo, sou graça a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé de vocês. Aí vai Colossenses, Romanos 10, 18 e em outros textos também, e por aí vai, que Paulo, ele diz, ele afirma que esse evangelho já foi pregado. Basicamente, ele já alcançou, né, aonde que ele deveria alcançar. Gente, qual que é o meu ponto aqui? Independente do que você crê, ok? Na verdade, eu vou dizer que, basicamente, vai existir três posições. Uma vai ver que esses eventos têm a ver com a destruição do templo, outros vão ver que tem a ver com a destruição do templo, mas também reflete a vinda de Jesus, e outros vão falar, não, todos esses eventos têm a ver com o que vai acontecer lá na frente. Ok? Não vou falar já aconteceu na frente, outros falam assim, muitos aconteceram, estão acontecendo. Independente disso, eu quero dizer para você o seguinte, nós temos que segurar nas palavras de Jesus. Ok? Porque quando Jesus vai responder então, a respeito da volta dele, ele diz duas coisas importantes. A primeira delas é, o dia e a hora ninguém sabe. E a segunda delas ele diz assim, vai acontecer como nos dias de Noé. Ou seja, o que Jesus está querendo comunicar com a gente? Basicamente, gente, a gente está querendo fazer um contraste. Qual é um contraste? Aqueles dias que eu já falei aqui, que, né, eu defendo essa visão, está falando sobre a queda de Jerusalém, a destruição do templo. Esses dias serão dias de grande barulho, grande confusão. Vocês vão ver as coisas acontecendo. Mas no dia da minha volta vai ser que nem o dia de Noé. Você não vai ouvir barulho, você não vai ouvir ninguém falando aqui é o Cristo, você não vai ouvir falando nada disso. Você vai estar fazendo o quê? Ele fala, comendo e bebendo e se dando em casamento. Ou seja, estarão consumidos com as atividades corriqueiras deste mundo, vivendo como félix, na sua conveniência, e como nos dias de dilúvio, esse dia chegará como um ladrão na hora que ninguém está esperando. Vigiem! Jesus está voltando, sim! Eu não acho que você está errado quando você diz Jesus está voltando. Ele está voltando. Mas ele pode voltar a qualquer momento. Então, para terminar, eu quero te fazer a seguinte pergunta, então. Por que Paulo não hesitou em pregar sobre o juízo final diante do governador Félix? Será que foi meramente por causa que era um homem ousado, como a palavra diz? Por que ele não pregou a mensagem que, como muitos nos dias de hoje dizem, deve ser para cima, de ânimo, motivacional? Uma mensagem que faz os ouvidos sentirem bem. Pensa nisso. Para mim é muito simples. Ok?
Porque não existe nada mais motivacional para o ser humano do que saber, número 1, que o Evangelho não é meramente a respeito de que o homem se sinta bem, mas a respeito da salvação da alma do homem. Número 2, o Evangelho não é meramente a respeito do que o homem pode conquistar nessa vida, mas dos tesouros celestiais. Número 3, o Evangelho não é a respeito de uma vida melhor neste mundo, embora você possa experimentar uma vida muito melhor com Cristo do que sem Cristo, mas é a respeito de vida plena, em abundância, reservada para nós quando Cristo voltar. O Evangelho não é a respeito da glória do homem como se o homem estivesse no centro, mas a respeito da glória do Deus Todo-Poderoso, amoroso, gracioso e justo. Existe mensagem mais motivacional do que o Evangelho? O juízo final é a boa nova do reino de Deus. É uma boa nova. E nesse aspecto eu tenho que ser bem honesto com você. E, é claro, muitos outros. Eu acredito que os pentecostais clássicos, eu estou falando dos clássicos, daqueles que começaram o movimento, eles acertaram no alvo. Sabe por quê? Porque eles falavam assim, que o evangelho completo não é somente a respeito de um Jesus que salva, mas também do Jesus que cura, que batiza com o Espírito Santo, mas também que vai voltar. Olha que interessante. Eles não perderam o fato que Jesus vai voltar e essa é uma boa nova. Se Jesus não fosse voltar, se Jesus não prestar contas com toda a maldade, injustiça, blasfêmia deste mundo, deveríamos ter morrido. Sim, o juízo final é boa nova, porque Deus prestará contas com todos os desbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, daqueles que inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem os seus pais, assim como diz Paulo em Romanos 1, dos insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, todos que, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, mas não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Mas o Evangelho, para todos os crentes, é boa nova. Sabe por quê? O julgamento que Deus vai fazer conosco não é para a morte, é para a vida. Haverá honra, glória e paz para todo que pratica o bem, e Deus dará vida eterna aos que persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira, indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a justiça. Em relação a esse dia, o autor de Hebreus diz assim: pois conhecemos aquele que diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Jesus também diz assim, em Mateus 10, 28, não tenham medo dos que matam o corpo, ou seja, do ser humano, ou até mesmo do diabo, mas não pode matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno, se referindo a Deus. Irmãos, quero te encorajar para não ser como Félix. Deixa de lá essas pessoas que querem viver na inconveniência. Não sejamos aqui na Igreja Convida, dos nossos relacionamentos, pessoas que tratam o Evangelho com indiferença e vivem de acordo com a sua própria conveniência. Jesus está voltando, sim, é verdade. Devemos esperar pela volta dele com grande expectativa, pois quando ele voltar, ele não somente vai restaurar todas as coisas, a Bíblia nos promete que nós receberemos um corpo
imortal, o nosso corpo mortal será transformado num corpo imortal, isso significa sem pecado, sem doenças. Não sei de você, mas eu não. Difícil para me aturar com o meu próprio pecado. Eu não quero viver nesse corpo do pecado pro resto da minha vida. Mas Ele vai nos dar um corpo imortal. Ele vai também restaurar a natureza criada. Estabelecer novos céus, nova terra. Ele vai destruir a morte para sempre. O nosso último inimigo. E vai também prestar contas com todos os homens. O nosso Deus é um Deus de amor, de bondade e misericórdia. Mas também um Deus de santidade. Glória a Deus por isso. Abaixe sua cabeça comigo, por favor. Abaixe sua cabeça comigo. Nós vamos ter um momento aqui agora que a gente vai colocar nosso coração diante de Deus. Como eu disse, né, nós estamos fazendo uma série no livro de Efésios. E de vez em quando nós vamos interromper essa série para trazer uma mensagem, né, de exaltação, de levantamento, de encorajamento para a igreja. Né, para que todos sejam edificados, todos sejam encorajados, né? Eu gostaria que você baixasse sua cabeça e meditasse um pouco nessa mensagem. E eu gostaria que você, em primeiro lugar, agradecesse a Deus pelas boas novas do Evangelho. Deus, Ele já mostrou que Ele vai cumprir a restauração de todas as coisas. Ele já mostrou que Ele não vai deixar a gente no corpo do pecado, Ele vai nos dar um corpo novo. Ele vai restaurar a natureza criada. Ele vai julgar a gente, os ímpios, todos aqueles que fizeram mal a você. E você decidiu não fazer justiça com as próprias mãos e entregar na mão de Deus. Todo estrupador, todo arrogante, corrupto, Deus vai prestar justiça. Todo aquele que abusa, que explora as pessoas. Nós temos que agradecer a Deus por esse Evangelho, por essa boa nova. Mas eu quero também te dizer o seguinte: se no seu coração você sente que de alguma forma ou de outra você está vivendo na sua conveniência, endurecendo o seu coração, talvez pensando assim, Jesus não vai voltar agora. Não, Jesus vai voltar, mas vai faltar. Ainda falta muita coisa para acontecer ainda. Deixa eu cuidar dos meus interesses aqui, daqui a pouco eu mudo de vida. Quero te falar, meu irmão, arrependa. Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus está voltando. No seu lugar, ore e peça perdão a Deus. E por último, eu gostaria de encorajar o seguinte: se você foi convencido pelo Espírito Santo que você deve se arrepender de algum pecado, de alguma área da sua vida, essa semana procura alguém da sua célula, talvez um líder de célula, talvez um amigo, ok? Uma pessoa que você confia e fala, não, eu quero arrepender. Eu creio que Jesus está voltando, eu acho que essa área da minha vida precisa ser arrumada, precisa ser consertada, precisa estar no lugar. Me ajuda, eu quero arrepender, me ajuda, presta contas comigo, ok? Espero que Deus te abençoe essa semana. Que o Espírito Santo continue falando com você de forma poderosa. E que semana que vem você esteja de volta aqui conosco. Deixa eu orar. Deus Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, que é a verdade, Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, que as promessas que o Senhor tem reservadas para nós são tão grandes e maravilhosas, Deus. Porque é até difícil entender por que alguns rejeitam. Pai, obrigado pelo Teu Filho Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou e vai voltar para nos resgatar, nos restaurar, para que nós possamos viver eternamente na Tua presença, Deus, em vida plena, sem pecado, sem o diabo, sem doença, sem lágrima, sem tristeza, sem angústia. Obrigado, Deus, pelo Teu Evangelho. Nos ajude, ó Pai, a viver como se Jesus Cristo estivesse voltando amanhã, preparados, porque nós não queremos perder esse dia. Nós queremos celebrar esse dia com Jesus. Obrigado, Pai. Amém.
Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito, e a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito, e a visão da tua face é tudo, 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 tudo. Te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei. Jesus valeu a pena, Jesus valeu a pena, Jesus valeu a pena mesmo. Jesus valeu a pena, Jesus valeu a pena, Jesus valeu a pena mesmo. Mais uma vez. Jesus valeu a pena, Jesus valeu a pena, Jesus valeu a pena mesmo. Vai valer a pena, Jesus. Vai valer a pena. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus pela pregação. Muito obrigado, Flávio, né? Que bênção a gente poder estar aqui e ouvir uma palavra encorajadora, uma palavra desafiadora, né? Como esta, né? É um privilégio também muito grande a gente estar numa igreja pequena, mas que a gente pode ver uma abundância de dons, uma abundância de
né, de pessoas preparadas para compartilhar aqui conosco a palavra, né? É um privilégio muito grande. Obrigado, Flávio, por essa pregação. E eu queria te desafiar, você que está aí em casa, nós que estamos aqui, a fazer o que o Flávio nos desafiou aqui. Estarmos preparados para viver o Evangelho como se Jesus fosse voltar amanhã. Você está preparado? Se não, eu gostaria de convidar ao arrependimento, à mudança de vida, à fé, né? Porque Deus é um Deus que não se compadece da morte do ímpio, mas que Ele quer salvar a todos nós. Então, que você seja mais um homem, uma mulher de Deus, e que nós possamos experimentar a alegria de seguir a Deus com as nossas vidas. Queria agradecer você por estar conosco. Queria dizer que essa semana nós temos células, estamos firmes nas células, né? Nós temos a célula na minha casa, que nós estamos fazendo online, temos a célula do Zé Rogério e da Luciana, temos a célula do Gui e da Bia. Então você, por favor, procure uma célula para que você possa pertencer e você possa ter uma voz ativa dentro de um pequeno grupo, que é muito importante para a gente. Deus te abençoe, seja muitíssimo abençoado, tenha uma excelente noite. Um abraço.